Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do Legislação Integrada. Aqui quem fala é o professor Bruno Valente. Nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 807 do STJ. E antes de começar aquele convite, se inscreve no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou no YouTube, e ativa o sininho para ficar sabendo de todas as novidades. Compartilha com aquele amigo que tem interesse nesse tipo de conteúdo, ajuda demais esse canal a crescer e a gente a manter esse projeto que leva conhecimento de forma gratuita para todos os lugares. E por último, nos segue no Instagram, @legislação_integrada, onde todo dia tem conteúdo. E sem mais delongas, vamos para o primeiro julgado do dia. O primeiro julgado de hoje é da Corte Especial do STJ. Foi inserido no Código de Processo Civil o destaque da seguinte forma: o prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal, previsto no artigo 308 do Código de Processo Civil, possui natureza jurídica processual e, consequentemente, deve sua contagem ser realizada em dias úteis nos termos do artigo 219 do CPC. Amigos, o tema aqui é tutela cautelar antecedente. E aí, antes de mais nada, eu quero diferenciar aqui para vocês a tutela antecipada antecedente da tutela cautelar antecedente. Nos dois casos, há uma urgência na propositura da ação e, por conta disso, você pode propor uma ação meio que inacabada, pedindo tão somente ou a tutela antecipada ou a tutela cautelar, e em sendo deferida, você deve aditar o pedido. E aí, gente, qual é a diferença de tutela antecipada para tutela cautelar? Eu lembro que eu aprendi essa matéria com a historinha acerca do sorvete, lá no meu terceiro semestre, eu acho, da faculdade, na cadeira de Teoria Geral do Processo, não sei se segundo semestre, enfim, não sei. Como é essa história? A menininha quer tomar o sorvete, mas ela só pode tomar o sorvete depois do almoço. Mas ela está vendo ali que tem um monte de criança olhando para aquele sorvete e que por isso muito provavelmente não vai durar. Aí ela chega: mãe, eu preciso que a senhora salve um sorvete para eu comer depois do almoço. O que a mãe faz? Ela pega esse sorvete que está lá no meio dos outros e ela esconde ali em um determinado local para esse sorvete ficar preservado até o fim do almoço da criança. Como é o nome disso? O nome disso é tutela cautelar. A mãe acautelou o sorvete para, no final, a criança ter acesso a esse sorvete. E o que seria uma tutela antecipada antecedente? Aí era se a criança dissesse assim: mãe, não tem onde esconder esse sorvete. Se eu não tomar esse sorvete agora, não tem mais. Deixa eu tomar o sorvete antes do tempo. Aí a mãe diz: tá bom, tá aqui uma tutela antecipada. Então você vai poder ter acesso ao sorvete antes do tempo adequado. Então essa é a diferença da tutela antecipada da tutela cautelar. Na tutela cautelar, você acautela o bem da vida que está sendo objeto do processo, para que em um momento posterior você tenha acesso. Já a tutela antecipada, você já tem acesso a esse bem da vida. E por que é antecedente? Porque é um momento processual anterior. Então, a situação é tão urgente que não dá tempo você fazer uma petição inicial completa, trazer os documentos completos, tudo que é necessário para propor a ação. E aí você propõe uma ação só com pedido cautelar. E aí, se esse pedido cautelar for deferido, você tem 30 dias para aditar essa petição e aí sim será uma ação normal, né? Dali para frente corre como ação normal. Mas olha só o que diz o artigo 309. Cessa a eficácia da tutela concedida em caráter antecedente se o autor não deduzir o pedido principal no prazo legal ou se não for efetivada dentro de 30 dias. E aqui, gente, a pegadinha master quando se trata desse assunto. Na tutela antecipada antecedente, o prazo é de 15 dias. Já na tutela cautelar antecedente, o prazo é de 30 dias.
Segunda pegadinha Master Plus. Na tutela antecipada antecedente existe a estabilização. Então, se não houver nenhum recurso em face dessa decisão proferida em tutela antecipada antecedente, ela se torna estável. Já no caso da tutela cautelar antecedente, não existe estabilização. Então, esses são aqui os pontos que vão cair na sua prova objetiva, porque cai repetidamente. E aí, a pergunta agora que não quer calar. Esses prazos são processuais ou são materiais? Gente, para mim, fica muito evidente que são prazos processuais, né? Então, foi isso que o STJ decidiu, prazo processual. Qual é a eficácia prática de ser um prazo processual? Que aí ele será contado em dias úteis. Então, como é que ficou o destaque? O prazo de 30 dias para a formulação do pedido principal, previsto no artigo 308 do CPC, possui natureza jurídica processual e, consequentemente, sua contagem deve ser realizada em dias úteis nos termos do artigo 219 do CPC. Próximo julgado de hoje diz respeito ao regimento interno do STJ, destaque da seguinte forma: compete às turmas da terceira sessão do STJ julgar pedido de direito de resposta amparado na antiga lei de imprensa nas demandas em andamento. E aqui, gente, para entender, basta ter uma noção de como funciona a divisão dos órgãos do STJ. Então, nós temos 3 sessões. A primeira sessão é de direito público, a segunda sessão é de direito privado e a terceira sessão é de direito penal. Primeira sessão, primeira e segunda turma, segunda sessão, terceira e quarta turma e terceira sessão, quinta e sexta turma. Então, vamos lá de novo. Primeira sessão, direito público, segunda sessão, direito privado e terceira sessão, direito penal. E aí, primeira e segunda turma, primeira sessão, terceira e quarta turma, segunda sessão, quinta e sexta turma, terceira sessão. No caso aqui, se entendeu que se tratava de direito penal e que, portanto, se tratava aqui de uma ação de competência das turmas da terceira sessão do STJ. Então, quinta ou sexta turma. Então, como é que ficou o destaque? Compete às turmas da terceira sessão do STJ julgar pedido de direito de resposta amparado na antiga lei de imprensa nas causas em andamento. Próximo julgado de hoje é da primeira sessão do STJ, foi inserido no Código Tributário Nacional destaque da seguinte forma: é incabível o reconhecimento do direito à exclusão dos custos de frete nas operações de revenda de veículos automóveis na base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e da COFINS. Vamos lá, julgado de direito tributário chega a dar um arrepio na espinha, mas vamos com calma que vai dar certo. E eu vou começar trazendo alguns conceitos necessários para entender esse grego aqui que a gente acabou de ler. Primeiro conceito, tributação monofásica. Esse é um regime tributário quando a aplicação ocorre em apenas uma etapa da cadeia produtiva, ou seja, apenas um participante da cadeia de comercialização é responsável pelo recolhimento total do tributo devido. Exemplo, professor, no caso de bebidas e medicamentos, onde o fabricante já recolhe todo o tributo que vai ser devido em toda a cadeia de comercialização. Já o sistema plurifásico, ele diferentemente do sistema monofásico, nele o tributo é cobrado em várias etapas, então cada um dos indivíduos dessa cadeia de produção e distribuição vai pagar o tributo. Mas aí, obviamente, é necessário verificar a regra da não cumulatividade. Gente, se não fosse essa regra da não cumulatividade, uma caixinha de fósforo ia chegar no consumidor final custando R$100. Porque, veja só, cada um da cadeia vai pagando o imposto. Só que, imagina, por exemplo, que um determinado produto custou R$100 lá no fabricante. O fabricante pagou o imposto em cima de R$100.
Chegou no próximo da cadeia, que é o intermediário, ele vai vender a R$ 110. E aí, ele vai ter um crédito de imposto em cima desses 100. Ele só vai, na prática, pagar imposto em cima dos 10. E aí, o lojista que está lá no final da linha vendeu, melhor dizendo, a 120. E aí, ele vai ter o crédito referente ao 110, ele vai pagar imposto em cima de mais 10. Essa é a não cumulatividade. Imagina, por exemplo, quanto é que custaria esse produto se o primeiro pagasse imposto em cima de 100, o segundo em cima de 110 e o terceiro em cima de 120. Imagina quanto seria essa carga tributária, né? E aí, gente, isso é apurado exatamente através do próximo conceito, que é o de crédito tributário. E no caso aqui, nós temos créditos de PIS e COFINS. Então, funciona como eu trouxe no exemplo. A empresa intermediária, ela tem um crédito tributário que vai equivaler ao imposto que foi pagado em cima do valor de R$ 100 sobre a mercadoria. Então, no momento de verificar quanto ela deve um imposto em cima de 110, mas ela tem um crédito tributário em cima de 100. No final, ela só vai pagar em cima de 10, então assim que funciona. Tá bom, vamos lá, exemplo didático. Temos uma montadora de veículo e ela está aqui submetida a um regime de tributação monofásica para o pagamento de PIS, PASEP e COFINS. Então, a alíquota aqui 9,6%. Ela enviou o veículo para a concessionária vendeu o veículo para o consumidor final. A concessionária vai ter que pagar novamente PIS, PASEP e COFINS? Não, não vai ter que pagar novamente. Por quê? Porque é tributação monofásica. O objetivo aqui é exatamente não encarecer o produto de tal forma que seria a mesma coisa da venda sem intermediário para esse aspecto aqui. Ok, então temos aqui uma alíquota zero de PIS, PASEP e COFINS na venda final, não é isso? Acontece que tem aí um custo que não foi pensado até então, é o que é o custo do frete. Esse veículo estava na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, imagina isso. E foi remetido para São Paulo, capital. Tem um custo de frete, não tem? Tem um custo de frete. O que a concessionária disse? Ela disse, olha, eu tinha alíquota zero de PIS, COFINS e PASEP. Então, isso tem que me dar um crédito tributário e eu quero usar esse crédito tributário para abater naquilo que eu iria dever de PIS, PASEP e COFINS em relação ao frete do veículo. Isso daí é possível? O STJ disse que não, isso daí não é possível, porque isso seria a criação de um benefício fiscal não previsto em lei. Basicamente é isso. Então vamos ver se agora o destaque faz algum mínimo sentido ou se vai continuar aparecendo grego. É incabível o reconhecimento do direito à exclusão dos custos de frete nas operações de revenda de veículos automóveis na base de cálculo da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS. Próximo julgado é da primeira turma do STJ, foi inserido na Lei nº 9478 de 97, destaque da seguinte forma: a distribuição dos royalties pela exploração de petróleo e de gás natural depende da origem do hidrocarboneto que percorre as instalações de exploração e transporte, de modo que os municípios que movimentam gás natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties da lavra marítima quando não comprovado o efetivo trânsito de hidrocarbonetos provenientes desta lavra. Gente, mais um daqueles julgados que parece grego, né? Direito tributário é quase sempre assim. Mas nós vamos entender, viu? Vamos lá. Primeiro ponto, conceitos necessários. Nós temos o conceito de royalties de petróleo e de gás natural. Royalties são compensações financeiras que são devidas a estados e municípios pela exploração de petróleo e gás natural. A distribuição desses royalties é regulada por legislação específica. Então vamos lá, especialmente quando se descobriu o pré-sal, aqueles estados produtores eles tiveram direito, estados e municípios,
há um valor muito importante de royalties. Só que aí os outros estados e municípios da federação disseram: olha, nós não produzimos, mas nós somos elos importantes também do setor de distribuição de hidrocarbonetos. Então aqui estamos falando de petróleo, né? Do setor de distribuição de petróleo. Por quê? Porque nós temos, por exemplo, refinarias, temos, por exemplo, instalações de embarque e desembarque, que é outro conceito importante para esse julgado. Que o que são essas instalações? São locais que estão aptos a receber esse petróleo, armazenar e redistribuir. E por conta da importância desses pontos, que são essas instalações de embarque e desembarque, a lei trouxe também o pagamento de royalties pelo transporte de hidrocarbonetos, seja ele marítimo, terrestre ou fluvial. Então existe aqui na lei número 9478 de 97 uma parcela dos royalties que vai para aquele indivíduo que faz parte do transporte marítimo, do transporte fluvial e do transporte terrestre. E aí são royalties diferentes, tá? Então é um percentual para quem faz parte dessa distribuição marítima, outro percentual para terrestre, outro percentual para fluvial. E aí vamos para uma situação hipotética. Suponha que o município X possui uma infraestrutura de oleoduto e gasoduto que facilita o transporte de hidrocarbonetos em terra. E também tem uma estrutura que permite o transporte marítimo. Então imagina, por exemplo, que essa estação de embarque e desembarque, ela tem acesso tanto por mar, então tem um porto, como também por terra, então tem estrada. E ali há um polo de distribuição de hidrocarbonetos. Então aqui no caso é um gasoduto e um oleoduto. Só que na prática, apesar de existir estrutura marítima, essa estrutura marítima não está sendo utilizada. Só está ocorrendo o transporte desse petróleo, né, efetivamente, por via terrestre. E aí pergunta se nesse caso, onde existe a estrutura para o transporte marítimo, mas na prática essa estrutura está subutilizada, então só se está fazendo o transporte por via terrestre, esse município vai ter direito a receber os royalties referentes somente ao transporte terrestre ou também ao transporte marítimo. Então ele vai acumular os dois royalties ou ele vai receber somente os royalties de transporte terrestre. Gente, ele vai receber só os royalties de transporte terrestre. Ele pode acumular, mas desde que haja efetiva transposição, efetiva utilização, melhor dizendo, do transporte marítimo também. Se houver tão somente a estrutura, ele não vai ter direito a receber os royalties. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A distribuição dos royalties pela exploração de petróleo e de gás natural depende da origem do hidrocarboneto que percorre as instalações de extração e transporte, de modo que os municípios que movimentam gás natural ou petróleo de origem terrestre não fazem jus aos royalties da lavra marítima quando não comprovado o efetivo trânsito de hidrocarbonetos provenientes desta lavra. Próximo julgado do dia da segunda turma do STJ foi inserido no Estatuto da OAB destaque da seguinte forma: a anuidade cobrada pela OAB não tem natureza jurídica tributária. Gente, aqui temos uma situação complexa, tá? Lá no passado existiu uma divergência entre a primeira e a segunda turma do STJ. A primeira turma entendia que as anuidades cobradas pela OAB tinham natureza jurídica tributária e a segunda turma entendia que não. O que prevaleceu? Prevaleceu com a decisão da primeira sessão do STJ, que reúne a primeira e a segunda turma, de que não havia essa natureza tributária. Então, se pacificou o tema dizendo que a contribuição cobrada pela OAB não tem natureza jurídica tributária. Só que aí, para usar o termo que foi utilizado pelo ministro relator, essa paz foi perturbada
por um precedente qualificado do STF. Que precedente foi esse? Foi o tema 732 do STF. É inconstitucional a suspensão realizada por Conselho de Fiscalização Profissional no exercício laboral de seus inscritos por inadimplência na anuidade, pois a medida consiste em sanção política de natureza tributária. E aí, a partir dessa tese, meio que se reacendeu a polêmica, então a paz foi perturbada, como disse o ministro relator. E se você verificar o nosso material, agora não, porque nós já atualizamos, né? Mas nós até tínhamos julgados trazendo essa natureza tributária dessa anuidade cobrada pela OAB. E até por isso atualizamos agora para trazer esse novo entendimento da segunda turma. Por quê? Porque a segunda turma entendeu que esse precedente qualificado não alterou o entendimento anterior da primeira sessão e que, apesar disso, essa anuidade cobrada pela OAB continua não tendo natureza jurídica tributária. Porque o que a segunda turma disse? Que essa tese não distingue a OAB dos demais conselhos e que não abala a jurisprudência consolidada pelo STJ com decisão da primeira sessão acerca do tema. Então, o que prevalece agora na segunda turma, decisão por unanimidade, é que continua não tendo natureza jurídica tributária essa anuidade cobrada pela OAB. Então, como é que ficou o destaque? A anuidade cobrada pela OAB não tem natureza jurídica tributária. Próximo julgado, inserido na Lei Complementar 116 de 2003, Lei do ISS, destaque da seguinte forma: para a identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN, deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, sendo irrelevante a sua denominação, se sede ou filial. Primeiro conceito, tá, gente? ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, imposto de competência municipal. Exemplo didático 1. A empresa A trabalha com manutenção de elevadores e está localizada em São Paulo, capital, e não possui filiais. A empresa realizou a manutenção dos elevadores de um prédio situado em Campinas, interior de São Paulo, onde deve ser recolhido o ISS. Vai ser recolhido em São Paulo, que é a sede da empresa. Exemplo didático 2. A empresa B trabalha com manutenção de elevadores e está localizada em São Paulo, mas possui uma filial em Campinas. A empresa realizou a manutenção de elevadores em um prédio situado em Campinas, onde vai ser recolhido o ISS, em São Paulo, onde está a matriz, ou em Campinas, onde está a filial. Gente, vai ser recolhido em Campinas. Por quê? Porque existe uma sede da empresa na cidade de Campinas, não importa se é matriz ou se é filial, tem uma sede da empresa na cidade. Professor, sempre é assim? Não. Existem algumas situações em que o ISS é recolhido no local da prestação do serviço. E aí, se você quiser aprofundar nesse assunto, artigo 3º da Lei do ISS, você vai ver que em algumas atividades o ISS sempre vai ser cobrado nesse local da prestação de serviço. Por exemplo, execução de obra, demolição, limpeza, jardinagem. Em alguns casos que estão lá específicos, vai ser o local da prestação de serviço. Então, você vê isso lá no artigo 3º. Mas, dentro da regra geral, vai ser o ISS recolhido no local da sede da empresa, né? E aí, o que o julgado nos conta é que se tiver uma filial na empresa em que foi executado o serviço, aí vai ser executado na empresa em que foi executado o serviço. Então, não importa se é matriz ou filial. Basta que tenha uma sede da empresa nesse local da prestação do serviço para que seja necessário recolher ali naquela cidade o tributo. Se não tivesse, só tiver a matriz em outra cidade, então no nosso primeiro exemplo, matriz está em São Paulo e aí o serviço foi prestado em Campinas, vai ter que recolher em São Paulo.
mas se tiver uma filial em Campinas, vai recolher em Campinas. Então, como é que ficou o destaque do julgado? Para identificação do sujeito ativo da obrigação tributária em sede de ISSQN, deve-se verificar se há unidade empresarial autônoma no local da prestação do serviço, sendo irrelevante a sua denominação, se de sede ou filial. Tá gostando do informativo? Tá sendo útil? E se eu te contar que o assinante do Clube da Lei tem acesso a um material que é semanalmente atualizado por esses mesmos informativos que eu comento aqui em áudio? E melhor, gente, é uma assinatura única, dá acesso a todas as leis integradas, que são leis que te permitem um estudo ao mesmo tempo de lei seca e jurisprudência. E além disso, você tem acesso a centenas de planos de leitura, planos por carreira e planos por edital sem nenhum custo extra para acessar esse plano focado naquele edital específico que acabou de sair. Então aproveita, vem fazer parte do Clube da Lei, vai ser um divisor de águas no teu estudo. Nós vamos te ajudar a quebrar aquela barreira que está faltando para finalmente você ser aprovado e empossado naquele concurso público. Então acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei. É mais baratinho do que você imagina e vai fazer uma diferença sensacional. E, gente, o último convite, vem também conhecer a Editora Integrada, vem publicar com a gente. Pode ser um TCC, uma monografia, nós transformamos em livro aquele texto que muitas vezes você já tem ali na gaveta. Também pode ser um texto feito só para essa oportunidade, mas com certeza, independentemente, vai ser um diferencial enorme na tua prova de títulos. Então, vem publicar com a gente que eu te aguardo. Seguindo em frente, vamos para o próximo julgado do dia, que é da terceira turma do STJ e foi inserido no Código Civil destaque da seguinte forma: é inválido o instrumento de confissão de dívida cuja origem decorre de valores cedidos em contrato de fomento mercantil, factoring, ainda que o referido instrumento de confissão, assinado pelo devedor e duas testemunhas, tenha força executiva. Então vamos lá, gente. O que é o contrato de factoring? Que é a mesma coisa de contrato de fatorização ou de fomento mercantil. Ele é definido, em linhas gerais, como uma operação mercantil por meio do qual uma determinada empresa compra os direitos creditórios de outra. E o nome dessa empresa que compra é a empresa fatorizadora. E a empresa que vende é a empresa fatorizada. E aí há uma antecipação do valor do crédito. Dá um exemplo, professor. Imagina que a empresa do seu João tem um cheque no valor de R$10.000. E esse cheque ele é um cheque pós-datado para o mês de outubro de 2024. Acontece que o senhor João está precisando muito de dinheiro agora. Ele não tem como esperar até outubro. O que ele pode fazer? Ele pode ir com esse título até essa empresa de factoring e aí ele entrega esse título e recebe um valor em troca. Então vai ter um deságio, né, obviamente. Então, se o cheque é de 10.000, vamos dizer que ele receba 9.000 por esse cheque. Então, o que ele vendeu? Ele vendeu um crédito. E aí ele vendeu esse crédito, obviamente, com um deságio. Gente, esse contrato de fatorização ou de fomento mercantil de factoring, que é a mesma coisa, nesse tipo de contrato, o risco é todo da empresa que compra. Então, é todo da empresa fatorizadora. E não é possível repassar esse risco para a empresa que está vendendo o título de crédito. Claro que eu não estou falando aqui de uma hipótese de fraude, né? Eu estou falando aqui de uma hipótese onde, de boa fé, o senhor João tinha ali um cheque pós-datado, ele precisava adiantar esse valor e ele vendeu esse crédito para uma factory. E aí, se esse cheque não tiver fundos, sem João ter nenhuma culpa nisso, a empresa dele não vai ser responsabilizada por pagar. Então, quando a empresa ela resolve comprar um título de crédito, ela está comprando também o risco. O risco é todo dela. E aí algumas empresas, algumas factories, tentam tomar algumas providências para contornar isso,
Por exemplo, assinar num contrato que a empresa que está vendendo crédito, ou seja, a empresa fatorizada, é responsável pelo crédito no caso de, por exemplo, o cheque não ter fundo. Essa é uma cláusula válida? Não é uma cláusula válida. Outro exemplo, imagina que a factory determina que o indivíduo que está ali vendendo aquele título de crédito assine uma nota promissória. Essa nota promissória é válida? Não, não é válida. E da mesma forma, temos aqui no caso concreto uma situação em que o indivíduo assina um instrumento de confissão de dívida assinado por duas testemunhas, que também é um título executivo extrajudicial, assim como seria uma nota promissória. É válido? Também não, gente. Não é válido. E aqui está só um pequeno aprofundamento, cuidado para não confundir. Como eu disse, a empresa fatorizada, ela não tem responsabilidade se esse crédito vai ser solvido ou não. Então, se o cheque, por exemplo, volta por ausência de fundos, realmente a empresa fatorizada não vai ter que pagar esse cheque. Vai ser um problema de quem comprou o crédito. Mas, vamos lá, a empresa fatorizada responde pela existência do título de crédito. É como eu disse para vocês, não estamos falando aqui de uma situação de fraude, aqui o seu João, ele tinha de fato esse crédito, o crédito existia. Mas se de fato ficar verificado que o título de crédito nem sequer existia, então é, por exemplo, uma duplicata fria, que é aquela duplicata que não tem uma causa legítima subjacente. Então o negócio jurídico subjacente não existiu. Nesse caso aí, calma aí, seu João, o senhor vai ser sim responsabilizado. Então vamos lá, como é que ficou aqui o destaque? É inválido o instrumento de confissão de dívida cuja origem decorre de valores cedidos em contrato de fomento mercantil, ou seja, em contrato de factoring, ainda que o referido instrumento de confissão, assinada pelo devedor e duas testemunhas, tenha força executiva. Próximo julgado do dia, inserido na Lei de Recuperação Judicial e Falências, Lei nº 11.101 de 2005, destaque da seguinte forma: em contrato estimatório, se as mercadorias foram vendidas a terceiros após o processamento da recuperação judicial, os créditos das consignantes possuem natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação judicial. Tá, primeira coisa, o que raios é contrato estimatório? Gente, é a mesma coisa da venda em consignação. Como é que funciona? Imagina que o seu Zé tem uma mercearia e eu sou representante de uma fábrica de bombons, de uma fábrica de balas, não sei como é que você chama aí no seu estado. No estado do Ceará, bombom não é sinônimo de chocolate, bombom é sinônimo de balinha. Mas enfim, eu sou representante de uma fábrica de bombons. Aí eu chego para o seu Zé e digo: seu Zé, compre aqui tantos pacotes desse bombom para você vender na sua mercearia. E ele diz: não vou comprar porque esse seu bombom é ruim e ele não tem saída. Aí eu digo: seu Zé, pois faça o seguinte, eu vou deixar aqui em consignação. Eu lhe entrego aqui 10 sacos desse bombom e você só me paga se você vender. Se você vê que não está vendendo, você tem a opção de me devolver. O que é isso? Isso é um contrato estimatório. Ou então um contrato de venda em consignação, que é a mesma coisa. Nessa situação, gente, o seu Zé, ele só vai precisar me pagar se ele vender. Se ele não vender, ele pode me devolver. E muito cuidado, tá? Se por algum motivo o seu Zé perder esses pacotes, mesmo que sem culpa dele, ele vai ter que pagar também. Mas vamos para uma complexidade aqui. Imagina que eu deixei consignado esses 10 pacotes de bombom lá na banca do seu Zé. Acontece que a banca do seu Zé entrou em recuperação judicial. Então, seu Zé está passando por um problema financeiro grave. Olha só que situação triste. Então, vamos para os marcos temporais. Eu entreguei esses pacotes de bombom em 1/1 de 2024. Seu Zé entrou em recuperação judicial um mês depois, 1/2 de 2024. E aí, como a mercadoria era boa,
Um mês depois, ele já tinha terminado de vender tudo. Então, em 2 meses, seu Zé vendeu os 10 pacotes de bombom que eu entreguei a ele. Então, em 1 de março de 2024, 1º de março de 2024, seu Zé vendeu todos os bombons e vai ter que me pagar. Então, 1 de 1 de 2024 eu entreguei, 1 do 2 ele entrou em recuperação judicial, 1 do 3 ele vendeu e teria que me pagar. Pergunta-se, esse meu crédito em relação ao seu Zé vai integrar o plano de recuperação judicial? Então ele só vai ter que me pagar de acordo com o plano, ou é um crédito extraconcursal, ele já vai ter que me pagar de imediato conforme a data do vencimento da obrigação, que foi março de 2024. Gente, é um crédito concursal. Porque veja só, o contrato estimatório é um contrato de natureza real e ele se aperfeiçoa no momento da entrega da mercadoria. Então, quando eu entreguei para o seu Zé os 10 sacos de bombom, já estava aperfeiçoado o contrato estimatório e já havia ali um crédito. O crédito surge a partir daí. Acontece que no vencimento, que no caso aqui era em março, o seu Zé ia ter que decidir se ele ia me pagar tudo ou se ele ia me devolver uma parte ou se ia me devolver tudo, enfim, mas o crédito já existia. Então, nesse caso, se a entrega da mercadoria no contrato estimatório, também chamado de contrato de venda em consignação, se isso se deu antes do processamento da recuperação judicial, mesmo que o vencimento da obrigação seja posterior, esse crédito possui sim natureza concursal. Então, como é que ficou o destaque? Em contrato estimatório, se as mercadorias forem vendidas a terceiros após o processamento da recuperação judicial, os créditos das consignantes possuem natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano de recuperação judicial. Próximo julgado do dia, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: não é possível que se aplique a licitação entre pretendentes à adjudicação de bem penhorado as regras relativas ao concurso de credores, na hipótese de múltiplos credores com créditos de valores distintos. Vamos lá, gente. Primeiro que essa adjudicação é um termo jurídico que se refere ao ato de atribuir oficialmente um bem, um direito ou uma propriedade a alguém. Então, por exemplo, em uma execução civil, é possível que um determinado bem tenha sido penhorado e aí o credor, em um determinado momento, ao invés de levar esse bem a leilão, adjudique esse bem. Então, o Joãozinho está me devendo 100 mil reais, eu penhorei um carro dele que vale 90 mil, está avaliado em 90 mil, tudo certo, eu posso tentar vender no leilão ou eu posso adjudicar esse bem pelo valor da avaliação. Tudo certo. Agora imagine uma situação, por exemplo, e se tiver mais de um credor, e aí os dois credores querem adjudicar o bem. E aí, como é que funciona? Aí nesse caso vai ter uma licitação entre os credores que se manifestaram no sentido de querer adjudicar aquele determinado bem. Está lá no artigo 876, parágrafo 6º do CPC. Então, por exemplo, imagina que uma empresa tem uma dívida de R$1 milhão e tem dois credores, a Maria e a Francisca. A Maria tem um crédito de R$600 mil. A Francisca tem um crédito de R$400 mil. E existe ali um único bem imóvel e esse bem imóvel está penhorado por ambas, no caso, e está avaliado em R$1.100.000. E aí, no momento processual oportuno, as duas dizem que querem adjudicar. E aí, a Maria faz uma proposta de R$1.100.000 e a Francisca faz uma proposta de 1 milhão. Quem ganhou, quem propôs mais. Mas a Francisca diz assim, não, mas acontece que o meu crédito é de 40%, o seu é de 60%. Então, o correto seria que você pudesse adjudicar até 60% do bem e eu até 40%. Faz sentido? Não, gente, não faz sentido. Não se confunda aqui esse leilão
com as questões relacionadas ao concurso de credores. A lógica aqui é realmente a lógica de que quem der mais dinheiro, né, uma licitação, quem der mais dinheiro fica com bem. E aí, se eventualmente está oferecendo mais do que o seu crédito, ele vai pagar o restante, esse restante vai para o bolo e esse bolo vai ser dividido entre os credores em geral. E aqui nesse caso até sobra, né? Então ainda vai sobrar 100 mil para voltar para a empresa. Olha aí que coisa boa para a empresa. Sobrou ainda. Mas não tem como dizer que o meu crédito aqui equivale a 60% do valor do imóvel. Então eu posso adjudicar até esse valor. Não, não existe isso. Havendo mais de um pretendente, independentemente do valor do crédito, haverá aqui uma verdadeira licitação para determinar quem vai adjudicar esse bem. Então, como é que ficou o destaque? Não é possível que se aplique a licitação entre os pretendentes à adjudicação de bem penhorado as regras relativas ao concurso de credores na hipótese de múltiplos credores com créditos de valores distintos. Próximo julgado de hoje é da 4ª turma do STJ e diz respeito ao Decreto 7661 de 45, que é a antiga Lei de Falências. Então, como trata aqui de lei revogada, eu só vou ler o destaque e não vou fazer comentários, tá? À luz do Decreto-Lei 7661 de 45, a anulação de negócio jurídico realizado pela empresa falida após a decretação da quebra prescinde, ou seja, dispensa, o ajuizamento de ação revocatória, podendo ser pronunciada de ofício pelo juízo falimentar. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Defesa do Consumidor, destaque da seguinte forma: não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso de concessionária de serviços públicos pertencente a grande grupo econômico, que pressupõe elevado nível de organização e planejamento para participação de processos licitatórios e sujeição a agências de regulação setorial. Vamos lá, artigo 2º do CDC, consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Então, o CDC adota o que? A teoria finalista. Quem é o consumidor? É a pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Tá, mas a jurisprudência adota a teoria finalista a ferro e fogo? Não. A jurisprudência traz a tal da teoria finalista mitigada, onde em determinadas situações, ainda que o indivíduo não seja o destinatário final desse produto ou serviço, ele poderá ser beneficiado pelo Código de Defesa do Consumidor, né? Então vai ser uma relação consumerista, quando ficar comprovada alguma vulnerabilidade, que pode ser, por exemplo, técnica, jurídica, econômica, informacional e etc. No caso concreto, gente, era uma concessionária de energia elétrica querendo ser considerada consumidora em sua relação com a instituição bancária. Eu não sei qual é a concessionária de energia elétrica aí do seu estado, mas lá no Ceará é a Enel, que é uma grande porcaria. Desculpe o termo, mas eu acho que o único termo é esse mesmo. E aqui no estado do Pará é a Equatorial, que também é tão ruim quanto. Mas aí eu pergunto, essas empresas, elas são vulneráveis? Não, gente, elas não são nada vulneráveis. São empresas com alto nível de organização e por isso elas não podem ser consideradas consumidoras em sua relação mesmo que com instituições bancárias. Então, como é que ficou aqui o destaque? Não incide o Código de Defesa do Consumidor no caso de concessionária de serviços públicos pertencentes a um grande grupo econômico, que pressupõe elevado nível de organização e planejamento para a participação de processos licitatórios e sujeição a agências de regulação setorial. Próximo julgado de hoje, inserido no Código de Processo Civil, destaque da seguinte forma: caso exista previsão contratual que faculte ao credor a escolha do foro de execução e este opte pela execução dos contratos de empréstimo celebrados no exterior perante a Justiça brasileira, deve haver submissão à forma processual típica de tal via processual, inclusive quanto ao conhecimento e julgamento dos respectivos embargos à execução.
Vamos lá, gente. Exemplo didático. Imagine que um banco internacional chamado Banco Global celebrou contratos de empréstimo com uma empresa brasileira, a Brasileira Limitada, no Panamá, ou seja, em outro país, lá no Panamá. O contrato incluía uma cláusula que permitia ao Banco Global escolher o foro para a execução do contrato. E aí, como a empresa atrasou, estava em mora, o banco resolveu executar esse crédito na Justiça Brasileira. Pode, gente? Pode. Artigo 22, inciso 3 do CPC. Compete ainda à autoridade brasileira processar e julgar as ações em que as partes expressa ou tacitamente se submeteram à jurisdição nacional. Tudo certo, propôs a execução no Brasil. E aí a empresa executada fez o quê? Opôs embargos à execução, então se defendeu nos autos da execução. E aí o banco, que no caso era o Banco Global, se manifestou dizendo não pode, porque pela lei lá do Panamá não é possível esse tipo de defesa em execução de título executivo extrajudicial. Qual resposta a gente tem aqui para esse Banco Global? Problema da Justiça do Panamá. Você optou por executar no Brasil, então a lei processual que vai ser aplicada é a lei brasileira. Algo até lógico, né, gente? Portanto, a empresa executada pode se valer de todos os meios previstos na legislação processual brasileira, inclusive apresentar embargos à execução, que é a forma natural de defesa nesse tipo de ação. Então, como ficou o destaque, caso exista previsão contratual que faculte ao credor a escolha do foro de execução e este opte pela execução dos contratos de empréstimo celebrados no exterior perante a Justiça Brasileira, deve haver submissão à forma processual típica de tal via processual, inclusive quanto ao conhecimento e julgamento dos respectivos embargos à execução. O próximo julgado de hoje é da 5ª turma do STJ, foi inserido no Código Penal destaque da seguinte forma: a conduta de estupro de vulnerável imputada a um jovem de 20 anos, trabalhador rural e com pouca escolaridade, que se relacionou com um adolescente de 12 anos, que havia sido em um primeiro momento aceito pela família da adolescente, sobrevindo uma filha e a efetiva constituição de núcleo familiar, apesar de não estarem mais juntos como casal, embora formalmente típica, não constitui infração penal, tendo em vista o reconhecimento da ausência de culpabilidade por erro de proibição, bem como pelo fato de que se deve garantir proteção integral à criança que nasceu dessa relação. Gente, então vamos lá, o que nós temos aqui? Nós temos uma relação sexual de um jovem de 20 anos com um adolescente de 12 anos. Como é o nome disso? O nome disso é estupro de vulnerável. Professor, mas a menina queria, foi consentido, não faz diferença, gente. Ah, mas essa menina já tinha uma vida sexual pregressa. Nada disso importa, nada disso importa. Temos, inclusive, uma súmula 593 do STJ, o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente. E temos também uma tese repetitiva, tema 918 do STJ, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A caput do Código Penal, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, o consentimento da vítima, sua eventual experiência sexual anterior, ou a existência de relacionamento amoroso entre o agente e a vítima, não afastam a ocorrência do crime. E aqui uma única observação, tá? Menor de 14 anos é quem tem até 13 anos, 11 meses e 29 dias, tá? Tá bom, mas tem algumas situações que muito excepcionalmente o STJ tem afastado a aplicação desse tema 918 e também dessa súmula, 593 do STJ,
Então, em casos concretos específicos, é feito o distinguish. Mas, gente, são situações assim muito específicas. Normalmente, essas situações elas trazem algumas coisas em comum. Primeiro, a diferença de idade entre autor e vítima não pode ser tão grande assim. Então, por exemplo, no informativo extraordinário 16, teve um caso que o réu tinha 19 anos e a vítima 12. E normalmente, além disso, essa relação começa dentro do seio familiar, sendo aceito pelos demais entes da família, então não é algo às escondidas ou contrariando os pais da criança. Normalmente também se dá em uma situação em que há posteriormente um filho, e esse filho é amparado pelo pai, e aí, em nome desse dever de proteção integral da criança, se percebe que em determinados casos concretos, o caminho do direito penal não é o melhor, porque acaba que vai vitimizar mais ainda essa criança que veio da relação, essa mãe que já foi mãe na adolescência e agora o pai da criança vai ser preso, então vai deixar de ter um provedor. E aí, assim, não é que se entenda que essa relação é aceitável, correta, nada disso. É que nessas circunstâncias, muito excepcionalmente, o judiciário tem afastado a aplicação da pena por uma questão aqui de política criminal mesmo. Olha, não é socialmente interessante a pena nesse caso concreto, mas eu vou repetir, tem sido algo muito pontual, principalmente quando a gente fala aqui em STJ. Então, nós temos casos, por exemplo, que seriam informativos, em que, por exemplo, lá no informativo 787, tivemos um caso em que tudo era muito parecido, mas que não havia consentimento dos pais da adolescente em relação ao relacionamento. E aí isso por si só já serviu para afastar a possibilidade de distinguish. Então esse indivíduo foi condenado. Outro caso também, lá no informativo 769, muito parecido, não tinha aprovação dos pais. Já vi também outros casos, eu não estou encontrando aqui, mas eu acredito que está no material também, em que havia uma diferença de idade maior e aí também se afastou. Mas nesse caso concreto específico que nós estamos analisando aqui agora, também há um outro ponto. Qual era? Esse indivíduo vivia em uma região rural, em uma região muito simples, e ele realmente convenceu o juiz de que ele não sabia que aquilo era crime, de que houve ali um verdadeiro erro de proibição. Ele não sabia que ter um relacionamento com a menina daquela idade era crime. E pela situação concreta, por ser um rapaz da roça, um rapaz muito humilde, sem escolaridade, e que realmente passou essa verdade, de que ele realmente não fazia ideia de que aquilo era errado, aquilo era crime, então ainda se entendeu que havia ali um erro de proibição. Então, de todos os distinguishes que eu já vi aqui em informativos do STJ, eu acho que esse aqui é o que traz ainda um elemento a mais, que foi esse erro de proibição, de uma forma muito clara. Então, como é que ficou aqui o destaque do julgado? A conduta de estupro de vulnerável imputada a um jovem de 20 anos, trabalhador rural e com pouca escolaridade, que se relacionou com um adolescente de 12 anos, que havia sido, em um primeiro momento, aceito pela família do adolescente, sobrevindo uma filha e a efetiva constituição de núcleo familiar, apesar de não estarem mais juntos como casal, embora formalmente típica, não constitui infração penal, tendo em vista o reconhecimento da ausência de culpabilidade por erro de proibição, bem como pelo fato de que se deve garantir proteção integral à criança que nasceu dessa relação. Próximo julgado da sexta turma do STJ foi inserido na Constituição Federal, destaque na seguinte forma: a permissão para ingresso no domicílio, proferida em clima de estresse policial, não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido por escrito e testemunhada ou documentada em vídeo. Então vamos lá, gente. Quando tratarmos de ingresso policial em residência, nós temos primeiro que pensar no artigo 5º, inciso 11 da Constituição, que diz que a casa é asilo inviolável do indivíduo.
ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou durante o dia por determinação judicial. Então, o primeiro parâmetro é esse. Ninguém pode entrar sem consentimento. Quando é que pode entrar sem consentimento? Então, salvo caso de flagrante delito ou desastre, para prestar socorro ou por ordem judicial durante o dia. Tá bom. Além disso, o outro parâmetro fundamental é o tema de repercussão geral 280. A entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. Então, esse é o grande ponto, é o tema 280, é isso aqui que é vinculante. Então, tem que ter fundadas razões justificadas a posteriori. Acontece, gente, que por mais que não seja vinculante, temos muitas decisões importantíssimas mesmo, do STJ e também do STF, muitas vezes, que trazem a necessidade de que essa autorização do morador, esse consentimento do morador para ingresso em domicílio, ser registrada. Então, não ser simplesmente a palavra do policial de que a pessoa autorizou. Então, temos, por exemplo, decisões que trazem a necessidade de registro audiovisual ou de autorização por escrito com testemunhas. E aqui, gente, nesse julgado específico, o STJ traz a situação da autorização proferida, em clima de estresse policial. Eu só lembro, gente, de uma cena do Tropa de Elite, que o capitão Wagner entra no barraco onde está lá o rapaz e acorda ele no chute com um fuzil na mão e diz: com licença, cidadão, eu tenho autorização para revistar aqui a sua casa. E aí o cidadão que estava ali dormindo arregala o olho e diz: claro, senhor, pode sim. Então, teve consentimento? No caso dele, já estava dentro da casa, com um fuzil apontado. Mas nem precisa chegar em um extremo desse. Muitas vezes bate a polícia ali em uma situação de estresse policial mesmo, a polícia ali quase entrando e diz: podemos entrar? E alguém diz: entra e está autorizado. Não é assim. Então, realmente, é muito improvável, na verdade, que em uma situação normal, uma pessoa que tem um corpo de delito de um crime dentro de casa, então a pessoa tem droga dentro de casa, tem um celular roubado, a pessoa tem, enfim, o que quer que seja, que essa pessoa simplesmente autorize o ingresso da polícia. Isso não faz sentido. Ninguém autorizaria se tivesse, de fato, a possibilidade de não autorizar. Então, muitas vezes, essa simples narrativa de que houve uma autorização, ela soa muito irreal. Sabemos que é irreal, sim, muitas vezes. Ah, professor, mas calma, porque se há um crime permanente, então, por exemplo, um tráfico de drogas, está sendo cometido naquele momento, tem flagrância, a polícia pode sim entrar, certo? Mas a polícia tem elementos claros, objetivos, para concluir que tem droga ali dentro. Porque se for simplesmente um achismo, não tem flagrante, não. Não existe isso de você entrar para ver se está em flagrante. A pessoa tem que estar em flagrante e aí sim a polícia entrar. Então não pode inverter a lógica das coisas. Então por isso a necessidade de consentimento na maioria dos casos. Porque em uma situação, por exemplo, pode não existir um flagrante. Mas aí a pessoa autoriza e autoriza ali registrado por vídeo, autoriza por escrito, tem testemunha, a polícia entra e encontra, ok. Mas fora dessa situação não é possível. Então, gente, olha só qual é o direcionamento que o STJ mais uma vez nos dá. Necessidade de registro audiovisual ou de autorização por escrito. Diz, olha, se chegar a policial aqui simplesmente dizendo que teve autorização, nós não vamos acreditar. Pegue seu celular e filme, faça autorização por escrito. É isso. Então, como é que ficou aqui o destaque?
A permissão para ingresso no domicílio, proferida em clima de estresse policial, não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido por escrito e testemunhada ou documentada em vídeo. E o último julgado de hoje foi inserido na Lei Maria da Penha, Lei número 11.340 de 2006, destaque da seguinte forma: as medidas protetivas de urgência, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, podendo vigorar enquanto persistir a situação de risco da ofendida. Então vamos lá, medidas protetivas de urgência. Primeiro ponto, que aqui já é o que mata esse julgado, é o artigo 19, parágrafo 6º da Lei Maria da Penha, que foi inserido lá em 2023 pela Lei 14.550. As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes. Então, temos aqui que as medidas protetivas, elas não têm prazo determinado. Qual é o prazo da medida protetiva? Enquanto for necessário. E eu digo mais, tá, gente? Temos jurisprudência no sentido de que para revogar a protetiva, tem que primeiro ouvir a mulher que está sendo tutelada. Não pode simplesmente o juízo passou ali um determinado tempo, então não precisa mais e revoga. Não, tem que ouvir. Não é que a medida protetiva vai ficar valendo para sempre. É que tem que ouvir a vítima. Tem que ouvir a mulher que está sendo tutelada por essa medida antes de revogar, porque não há um prazo de validade específico para tanto. Mais um ponto muito importante: as medidas protetivas possuem caráter satisfativo. Então, muitas vezes, o que a mulher quer é a medida protetiva. Então, a mulher quer simplesmente que o companheiro, que é um potencial agressor, não se aproxime dela, porque ele foi violento e ela está ali, por algum motivo, com grande receio de ser agredida, ou de sofrer uma violência, um atentado contra a vida. Então, são medidas de caráter satisfativo, não são meramente cautelares. Então, outro ponto aqui importantíssimo. E a última observação aqui, o último aprofundamento: a medida protetiva, ela pode ser deferida e pode permanecer vigente independentemente da existência de processo penal. Isso dá-se em virtude, sobretudo, desse caráter satisfativo da medida. Então, gente, o último destaque de hoje ficou como? As medidas protetivas de urgência, embora tenham caráter provisório, não possuem prazo de vigência, podendo vigorar enquanto persistir a situação de risco da ofendida. E, meus amigos, por hoje foi isso. Eu agradeço muito a você que ouviu até o final e eu vou refazer aquele convite super especial. Acesse legislaçãointegrada.com.br e vem fazer parte do Clube da Lei, nosso clube de membros que te dá acesso a todos os materiais de lei seca e jurisprudência do Legislação Integrada e a mais de 100 planos de leitura. Tudo que você precisa para um estudo completo, atualizado e organizado de lei seca e jurisprudência. Vem também conhecer o Mapa do Aprovado, o curso que te ensina a estudar. Com ele você vai aprender a organizar um plano de estudos totalmente focado na sua realidade, com muita autonomia e estratégia. E vem publicar com a gente, vem conhecer a Editora Integrada. Você vai ver que é muito mais fácil do que você imaginava, que são valores acessíveis e vai fazer uma diferença muito grande em uma futura prova de títulos. Por hoje foi isso, meus amigos. Agradeço a você que ouviu até o final e até a próxima.